Boa noite, Francisco de Assis. Não te dei boa noite ainda. Cheguei depois. Boa noite, Gera. Boa noite, Matheus. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, André. Sobre o jogo em si, eu vou ter pouco o que falar, porque eu só vi o final. Sobre este assunto do que está acontecendo nos bastidores do clube, certo? Eu vou fazer só algumas considerações que eu espero ser rápidas para não estar cansando ninguém. Estamos vivendo um momento que não começou agora, isso vem desde a eleição em que o ProSanta venceu, em que boa parte dos torcedores, analistas de redes sociais, eles se revoltam com os atos, não é pelo que o ato representa, depende de quem comete o ato. Porque o mesmo ato cometido por dirigente A, ele repudia. Mas chega o dirigente B, que por algum motivo ele simpatiza, certo? Às vezes é dirigente que dá umbigada na testa dele, aí esse mesmo ato ele vê como positivo. O mesmo ato ele vê como positivo. Vou dar um exemplo aqui. Quando o presidente anterior, que é um dos grandes responsáveis por isso que a gente está vendo, certo? Quando o presidente anterior sinalizou a votação para a SAF, o que foi que eu vi? Falsos defensores da democracia metendo o pau na SAF, porque aprovando uma SAF, o clube vai deixar de ser do povo. Porque ele supostamente acredita nesse chavão de que o Santa Cruz é um clube do povo. Meu amigo, isso é chavão retórico. É muito bonito escutar o grande psicólogo Silvio Ferreira falar: o Santa Cruz pertence ao povo. É bonito, mas é um chavão retórico que não corresponde à realidade. Pertence ao povo? Vamos lá. É o povo que contrata jogador, dispensa e não paga? Foi o povo quem deixou o patrimônio do Santa Cruz nesse abandono que ele está? Foi o povo? Foi o povo que, em 2016, pegou a maior quantidade de dinheiro que o Santa Cruz já teve na história e afundou para a Série B, mergulhado em dívidas. Foi disputar a Série B em 2017 quebrado. E a partir do mês de maio não pagou mais ninguém. Foi o povo que decidiu isso aí? Porque se o Santa Cruz pertence ao povo, eu vou ter que concluir que o povo é um péssimo administrador. Não pertence ao povo. Sequer pertence ao sócio. Porque o defensor da democracia, ele via que existiam sócios no Santa Cruz sem direito a voto. Estou falando de sócio. Não estou falando de torcedor que vai para a arquibancada, não. Estou falando de determinadas categorias de sócio que pagavam mensalidade e não tinha direito a voto. E o defensor da democracia achava bonito. Ficava calado quanto a isso. Aí, não, a SAF é excrescência. Mas o mesmo grupo que falava isso, agora acha ideal que, para implantar a SAF, seja de acordo com os modos que o presidente do executivo queira sozinho, sem conselho, sem nada. Uma verdadeira autocracia. Ou seja, um falso defensor da democracia. Eu, Francisco, por exemplo... Diga, Regi. O Ícaro está perguntando por que Deus odeia Santa Cruz. Me digam, por favor, deixa eu responder esse cidadão, que ele já fez essa pergunta umas 5 vezes no chat. Ícaro, bota uma coisa na sua cabeça. Deus não odeia o Santa Cruz, não. Ele gosta tanto que o Santa Cruz ainda existe, porque se ele odiasse, a gente já tinha fechado. Continue, Francisco. Já teria sido fulminado. Posso dar uma resposta aqui que me veio à mente, rapidamente, a Ícaro? Ícaro, já que você citou Deus, eu vou citar um texto bíblico, Lamentações 3,39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. É verdade, dos próprios pecados, ou seja... Ícaro, obrigado pelo superchat. Galera, tem muito chat aí, tem muita mensagem. Faz o superchat, fica mais fácil de ler tua mensagem, tá? Obrigado. E é compreensível a pergunta dele, certo? É compreensível a pergunta. Voltando aqui, certo? Eu queria dizer o seguinte: eu prefiro um camarada que defende a ditadura, mas ele admite isso, certo? Ele admite esse ponto de vista dele. Eu até prefiro, eu prefiro que o cara exponha tudo aquilo que ele pensa de ruim. Cuidado com o recorte.
Pronto. O cretino que quiser fazer recorte disso aqui para tirar de contexto, que faça. O cretino que quiser fazer recorte para tirar de contexto, que faça. Mas eu prefiro um cara que defende a ditadura e não esconde isso de ninguém do que um falso democrático. É melhor um prepotente declarado do que o falso humilde, né? Do que o falso humilde. É melhor um inimigo, então, do que um amigo que bate nas tuas costas. Não, exatamente. Porque, veja só, o camarada mostra aquilo que ele é, eu decido se eu quero conviver com ele ou não. Eu decido se eu escolho para ele tomar decisões. Agora, o cara que defende democracia num parágrafo e no outro, quando o contexto muda, olha, veja só. Como o sócio é muito burro, inteligente é o presidente cujas bolas batem no queixo dele, como o sócio é muito burro, então tem nada que o sócio decide nada, não. Não tem nada tomou que o sócio querosene. decide, não. Francisco hoje tomou Baygon, viu? Pelo amor de Deus. Quem decide é o presidente. Ou seja, é o que eu estava dizendo no início. O camarada, ele se revolta, não é com atitudes ruins, com desmandos, com omissões. Ele se revolta com quem faz, porque depende de quem faz. O que incomoda não é a ação. O que incomoda é quem comete, porque dependendo de quem comete, ele acha bonito. Numa hora, a defesa é da democracia. Noutra hora, a democracia não é lá tão boa, porque o povo pode votar errado. Meu amigo, a democracia, embora seja o melhor regime, ele tem um inconveniente. O candidato que você não gosta, a ideia que você não gosta, pode ser a escolhida. Se você não consegue conviver com isso, admita que você é um defensor da ditadura e pare de bancar o democrático, porque isso você não é. Você é um defensor de ditador e não sabe. Bom, é isso. Nem do jogo eu quero falar. Receba. Fala, André. Boa noite. O que você tem de bom aí pra gente? Boa noite, Gerailton. Boa noite, Matheus. Boa noite, meu amigo Reginaldo Cabral. E boa noite ao nobre Francisco de Assis. Gera, eu não sei se você está com o estatuto do clube aí fácil para você. Você me deu surpresa aqui, mas acho que tem. Não, mas eu tenho aqui. Eu não sei se vai ficar bom. Deixa eu só mostrar aqui. E me diga, porque eu não sei se vocês... Dá para ver aqui, o artigo 23? Pela tela ainda não. Dá não, né? Bom... Vai falando então, aí, André, peraí. O artigo 23 do Estatuto, ele fala dos poderes do clube. Eu só quero... eu não quero nem falar do jogo, eu quero realmente falar de algo que eu acho que é muito mais importante do que a partida de hoje, do que foi a partida de hoje, do que será a partida de domingo, né? Eu vou falar da partida da vida do clube, que vai ser também domingo, mas nessa votação que está sendo proposta aí. Então, eu vou ler aqui o que é que diz o artigo 23 do Estatuto do Clube. São poderes do clube. 1. A Assembleia Geral. Tá aí, ó. A Assembleia Geral, o Conselho Deliberativo, a Comissão Fiscal e o Executivo. Existe aí uma gradação, né? Primeiro a Assembleia Geral, depois o Conselho Deliberativo, a Comissão Fiscal e o Executivo. O maior poder do clube, do ponto de vista estatutário, é a Assembleia Geral, que é composta pelos sócios. Não é isso? Então, eu quero chamar a atenção dos sócios do Santa Cruz, porque são eles que estão sendo convidados para votar, porque está saindo uma informação, tanto quanto dúbia, não sei se é feito de propósito, ou não sei que cargas d'água mas está saindo dúbia, de que o sócio do Santa Cruz, se ele disser o sim, é para votar na instituição da SAF. Não é isso. Isso é um engodo. Isso não é, essa informação não é verdadeira. Eu quero chamar a atenção de você, sócio do Santa Cruz.
Se você ouvir isso nas rádios, de quem quer que seja, não é verdade. A verdade nua e crua, nós já dissemos aqui, né, e vale sempre a pena repetir, é que tem 3 proposições para ser votadas no domingo. A primeira proposição é o aumento do número de conselheiros para 350. A segunda proposição é a recriação do Comissão Patrimonial. E a terceira, prestem atenção, torcedor do Santa Cruz, sócio do Santa Cruz. A terceira proposição é para que esse primeiro poder que tem aqui no artigo 23, que é a Assembleia Geral, que são constituídas pelos sócios, né? O artigo 23, que esse poder deixe de ser poder no caso de analisar, estudar, constituir uma SAF, entendeu? Que vai deliberar sobre isso para passar para o Conselho Deliberativo, tá? Então, esse poder aqui, o que está sendo proposto, sócio do Santa Cruz, presta atenção, esse poder aqui vai ser delegado, certo? Ou seja, passado para as mãos única e exclusivamente do presidente do Executivo. Está na tela, André. O que o edital diz está na tela aí de domingo. Vou ler para vocês. Cuja implementação e a efetiva constituição, olha só, cuja implementação, sócio do Santa Cruz, e a efetiva constituição, implementar e constituir, ou seja, implementar a teoria, toda a construção jurídica, e a efetivação, colocar a mão na massa. É isso que está dizendo. André, ficará, pois não. Uma pergunta. O Santa Cruz, por ser um clube associativo, ele é regido pelo direito público, não é isso? Não. Pelo contrário, o Santa Cruz é um clube associativo, ele é regido pelo direito privado. Né? Ele é uma associação de direito privado. O princípio da transparência, ele cabe nesse... O princípio, existem princípios, Matheus, que são universais. Existem princípios que eles podem ser perfeitamente implantados tanto no setor público como no setor privado. O da transparência... Isso aí estaria ferindo o princípio de transparência. Em caso de aprovação, poderia ser judicializado, inclusive, não é isso? Não, eu não digo que aí é transparência. Porque a transparência, na realidade, ela está sendo colocada. O problema todo não é a transparência. Está sendo dito aí claramente o que é que vai ser. Eu estou falando em caso de aprovação disso. E o executivo ser o único a poder dar a palavra final sobre a SAF, isso poderia incorrer em uma quebra de um princípio de transparência, porque seria uma decisão unilateral, né? Ou não? Não, mas aí não, porque aí está sendo essa transferência de poder. Ela foi efetivada. Ela está sendo nos modos do estatuto. Ele está pedindo autorização para isso. Ele está pedindo autorização. O problema não é esse, não. E aí não é transparência, não. O problema é o que estão dizendo por trás disso. Entendeu? É desvirtuando o que está sendo dito aí. Estão dizendo, Matheus, que o torcedor, o sócio do Santa Cruz, né, compareça domingo e vote no sim, que é para a constituição da SAF. Isso em nenhum momento está sendo... isso em nenhum momento está colocado nisso. O que está dizendo, o que está sendo colocado é a implementação e efetiva constituição da SAF, mas a cargo exclusivo do presidente do Executivo. Ele, presidente do Executivo, não importa saber o nome, certo? O presidente do Executivo, certo? Ele vai decidir. Primeira coisa que ele vai decidir é se ele, presidente do Executivo, vai querer ter a SAF no clube. Veja, a primeira coisa.
E pouca gente está dizendo isso. Entendeu? Aqui não está obrigando ao presidente a implementar a SAF, não. Aqui apenas está dizendo que, caso seja implementada a SAF e a sua efetiva constituição, é dentro do presidente tudo isso. A iniciativa, tudo é do presidente. E veja a gravidade. Nem sequer aqui fala da participação, Gerailton, do Conselho Deliberativo. É excluído. É excluído totalmente. É só ele, André. É só só o ele. executivo, André. Eu vou novamente ler. Essa dúvida aí do José Moraes é outra dúvida. Essa dúvida do José Moraes é outra dúvida corriqueira. Deixa eu só terminar aqui a leitura. Não, é só para salientar. É uma dúvida corriqueira de pessoas que vão votar no domingo e não sabem ainda se há uma independência entre esses pontos ou não. Exatamente. E o clube não está nem aí para esclarecer. Não mas tá isso... nem aí. André, isso tá, esse não está... Só para pegar um gancho e enriquecer sua fala, em cima do que o José Moraes traz aí, a pergunta dele, tem uma coisa muito mais séria também, André. Até agora ninguém sabe qual é a comissão eleitoral. Quem vai constituir a mesa? Quem vai contar os votos? Quem vai fiscalizar a lista de sócios, que já tem várias irregularidades aí provadas? Enquanto o jogo estiver rolando, está se contando os votos. Veja que coisa absurda. Quem conta os votos é mais importante do que quem vota, viu? Veja que coisa absurda, André. A gente preocupado com o jogo numa Série D, lanterna, e rolando uma eleição. Cara, é o surreal. Desculpa, André, te atrapalhar. Pode prosseguir. Veja, cuja implementação e efetiva constituição ficará a cargo do executivo do clube, certo? Que adotará todas as medidas necessárias para a sua constituição da SAF, de acordo com seu juízo de oportunidade e conveniência. Essas duas expressões, oportunidade e conveniência, ela é muito usada no direito administrativo, no direito público. Chama-se poder discricionário, onde o agente administrativo ele pode fazer algumas determinadas coisas, né, dentro do seu juízo de oportunidade e conveniência, ou seja, dentro do querer dele. Né? Então, foi usado também esses dois termos aqui, oportunidade e conveniência, voltados à melhor formatação para atração de investimento e observância ao planejamento estratégico. Então, a questão toda aqui é de acordo com seu juízo de oportunidade e conveniência. É por isso que eu estou dizendo aqui que esse juízo de oportunidade e conveniência não está dizendo necessariamente que vai ser implementada e constituída a SAF. Porque se o presidente do executivo entender no seu juízo de oportunidade e conveniência que só cabe a ele, e tão somente a ele, de que não é o momento de ser constituído, de ser implementado e constituída a SAF, não vai ser. E nós, sócios do Santa Cruz, estamos dando esse poder a ele, no domingo. Cara, não era mais então, assim, é muito sério isso aí. Né? O poder que é da gente, dos sócios, vai ser... Imagina, nós temos hoje, eu vi essa semana, nós temos 4.400 sócios. Eu não sei exatamente, Geraldo, quantos sócios estão aptos para votar. 2.600, então, 2.600. Vocês imaginem 2.600 pessoas renunciando o seu direito, passando esses poderes que cada um desses 2.600 sócios tem nas mãos de uma única pessoa para gerir, entendeu? Uma situação dessa tão delicada para o clube. E outra coisa, que já foi dito aqui várias vezes, e é sempre bom a gente dizer, me aponte um clube que tenha parecida situação como essa que está querendo ser proposta no Santa Cruz. Ou seja, de que somente o presidente do executivo irá decidir se vai ser implementada e constituída a SAF. Se alguém me apontar um clube que tenha esse tipo de situação, eu me calo. Olha, André, uma coisa que é bom frisar, as pessoas que estão nos escutando, nos vendo, é o seguinte, é que não se trata aqui
da gente estar alertando, porque o chefe do executivo hoje é Antônio Luiz Neto. Não. Qualquer uma pessoa que esteja à frente do executivo, qualquer Exatamente. pessoa, seja ele de qualquer espectro político de dentro do Santa Cruz, ela não pode acumular nas suas mãos o poder de ela constituir, ela pensar, ela formatar um modelo de SAF. Então, a gente não está lutando, não é porque a concentração do poder vai ficar na mão de Antônio Luiz Neto. É que ela não pode ficar na mão de ninguém. O poder do clube, o poder maior do clube, não pode estar na mão de uma só pessoa. Ela tem que estar na mão de quem? Da Assembleia Geral de Sócios. Né? Então, é importante que fique claro isso, porque é como se fosse uma cruzada contra uma pessoa em específico. Não é. Está se falando de Antônio Luiz Neto porque ele é o presidente e foi ele que propôs isso, mas podia ser Joaquim Bezerra, podia ser o Papa. A gente está falando de concentração de poder, a gente está falando de autocracia, a gente está falando de direito do corpo associativo. A gente está falando de princípios. A gente está pensando princípios e valores. Independentemente de pessoas. Quando usam tanto a narrativa que a gente é o clube do povo e estão simplesmente tirando o povo, e nesse caso o sócio. O sócio, que é convocado a todo instante, André, para pagar... E outra coisa, Geraildo, vamos bater em cima dessa tecla. Sócio do Santa Cruz. Percebam, não é para constituir a SAF. O que está em jogo aí é a transferência de poder. É a renúncia de direito. Meu, seu e de qualquer outro sócio nas mãos do presidente do clube. Para que ele, e apenas ele, decida, sem a participação de ninguém, nem sequer do Conselho Deliberativo, de nada, de ninguém, se vai ter a SAF ou não, quando vai ter a SAF ou não, e como vai ser essa SAF ou não. Veja, é muito poder para um presidente. E me aponte, volto a repetir, me aponte, igual modelo em clube de futebol que tenha esse tipo de proposição. Eu desconheço. Entendeu? Então, eu volto a bater nessa tecla, Geraldo, porque eu acho que ela é de fundamental importância. Estão dizendo aí de que é para o sócio voltar, sim, que sim, é para constituir a SAF. Mentira. Isso é uma meia-verdade. O que está na verdade, né, é o seguinte: domingo, se você sócio colocar sim, e a gente não sabe aí também se esse sim é o sim para as 3 proposições, ou se cada proposição terá um sim ou não. Mas especificamente na questão da SAF, se você sócio colocar o sim, não é que você, não ache você que na segunda-feira o Santa Cruz já vai ser uma SAF e já vai ter um investidor, não. É simplesmente que você delegou, você deu uma procuração, não gosto de falar dessa parte de cheque branco, mas que você deu uma procuração ao presidente do seu clube para que somente ele decida quando ele quiser e bem entender, né, a respeito da implementação e a constituição da SAF. Pode ser até, e aí não há nenhum absurdo, porque aqui está se dando esse tipo de situação, que acaba o mandato do atual presidente e ele não constitua a SAF. E não vai acontecer nada. Porque não está obrigando ele a constituir a SAF, não. Está apenas dando o poder a ele de implementar e constituir, se ele quiser, quando ele quiser, obviamente que dentro do mandato dele, né? E como ele puder fazer. Então, é por isso, é por essa transferência de poder e, ao mesmo tempo, pessoal, essa renúncia do meu direito de poder constituir, ou do direito do Conselho Deliberativo de estudar e implementar, que eu sou contra, radicalmente contra, esse tipo de proposição. Além das outras 2 que também sou contra. Mas essa da SAF é realmente a situação que doravante realmente me preocupa demais, porque estão colocando uma
uma informação que não é toda verdadeira na imprensa para o público. E isso é preocupante, entendeu? Imagine esse time, se tivesse vencido as 3 primeiras partidas, e fosse fazer a 4ª partida, o Arruda com grande público, essa manobra aí seria muito mais fácil de ser passada, viu? E tudo era festa, tá, Reginaldo? Mas veja... eles deram azar no momento, eles propuseram isso aí, mas eu acho que... veja, eu acho que isso eu acho que essa questão é muito interessante da fiscalização do pleito, né? Quem vai contar, se vai ter fiscal, porque também não adianta a gente convocar, o sócio chegar lá, votar não, e não ter uma fiscalização. Quem é que vai fiscalizar isso? Né? O clube sequer, nas suas redes sociais, divulgou como é que vai ser essa votação, minha gente. Era a coisa mais simples do mundo. Né? Torcida tricolor, sócio tricolor, domingo terá uma votação com 3 proposições. Isso será feito da seguinte forma. Pronto, acabou. Mas nem isso. Então a gente vai cego para o Arruda. A gente não sabe se vai votar apenas no único sim ou não para as 3 coisas ao mesmo tempo. Dar um voto para as 3 coisas. Ou a gente também não sabe se vai ser cada proposição dessa com um sim ou não. A gente não sabe como é que vai ser a fiscalização, não sabe de nada. Não sabe quantos guichês vão ser, estão à disposição da torcida, se vai ser por ordem alfabética. A gente não sabe de nada. E hoje já é praticamente quinta-feira. E com um jogo acontecendo no Arruda. E eu quero deixar aqui ressalvado o seguinte, quando foi... Veja, essa votação, vamos lembrar uma coisa. Essa votação, inicialmente, estava marcada para o dia 27 de março, se não me engano. 27 de março. Tudo bem. 27 de março não tinha saído a tabela. Mas quando foi retificada para o dia 8 de maio, já se sabia da tabela, sim, porque eu cheguei a dizer isso no grupo. Eu digo, marca a eleição no dia de jogo de Santa Cruz, quando eu fui ver a tabela, estava lá 8 de maio, que era dia do Santa Cruz jogar no Arruda. Então, veja, 5 horas da tarde, que é o horário marcado para encerrar essa votação. Quem é que de sã consciência vai estar lá fiscalizando? Os caras estão no jogo. O sócio vai estar no jogo. Então, assim, é uma coisa assim, meio que, sabe, não tem uma lógica nisso. Né? Por que não se marcou para um domingo que o Santa Cruz não está jogando? Né? Então, assim, são indagações que caberia o clube, né? Aí sim, viu, Matheus? Em nome da transparência, aí entra a transparência, dizer a sua torcida. Olha, vai ser assim, vai ser dessa forma, vai ser assado, tudo. E não a gente ir para o Arruda sem saber o que vai acontecer lá. A gente só sabe que vai ter uma votação. Entendeu? Então, assim, eu acho que o nosso papel é esse, é de esclarecer, Gerailton. Boa. E eu fiz questão de participar aqui justamente porque está me incomodando muito, sabe, Gerailton? A gente está ouvindo aqui um determinado programa de rádio que é muito popular, que o torcedor entra, que o torcedor fala, e nessa rádio está se propagando uma história que não é verdadeira, de que o torcedor coral vai, se votar sim, domingo, é pela Constituição da SAF. Entendeu? Inclusive, eu vi um torcedor, um sócio do Santa Cruz, que tem suas, digamos assim, suas opiniões, né, um tanto quanto contrárias ao atual presidente, que é crítico do atual presidente. E veja, Gerailton, ele chegou no final da fala dele na rádio, dizer o seguinte: então eu vou para o Arruda votar sim pela Constituição da SAF. Pois é. Entendeu? Então, assim, um equívoco profundo disso aí. É um equívoco profundo. Ô, Gera. Vamos lá, vamos falar do jogo. Oi, Gera. Oi. Leston Júnior acaba de dar uma entrevista dizendo o seguinte.